Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula de matemática. Nós iremos estudar hoje as ordens e classes, certo? Como vimos, os números são formados por algarismos. Existem números formados por 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou mais algarismos. Aí vocês podem ver no livrinho de vocês que tem o número 4. O 4 só é composto por um algarismo. Número 79, 2 algarismos. 863, 3 algarismos. 5.189, 4 algarismos. Cada algarismo de um número ocupa uma ordem. Contamos as ordens de um número da direita para a esquerda. A tia colocou aqui para explicar para vocês melhor. Aí tem o número 4, ele só tem uma ordem, primeira ordem. 79, o 9 ocupa a primeira ordem. O 7, a segunda ordem. O número 863, o 3 ocupa a primeira ordem. O 6, a segunda ordem. O 8, a terceira ordem. 3 ordens formam uma classe. A primeira classe é a classe das unidades simples. E ela é formada pelas unidades dezenas e centenas. A tia também desenhou aqui para vocês, no quadro, classe das unidades simples. Aí tem primeira ordem, as unidades, segunda ordem, a dezena, terceira ordem, a centena. Aí a tia colocou 279, quer dizer, o 9 ocupa a primeira ordem, o 7, a segunda ordem, o 2, a terceira ordem, que é das centenas. Ouça a leitura. Quando colocamos 2 zeros à direita dos números, que representa a terceira ordem, eles formam as centenas exatas. Então, aí, exemplo, 200, 400 e 700. Na página 31 é a nossa atividade. Primeira questão. Relacione as colunas corretamente, de acordo com a forma decomposta dos números em destaque. Letra A, 618. Então, você vai olhar, se é 618, tia, como é que eu faço a decomposição deste número? A gente vai colocar aqui. Se o número é 618, então eu vou decompor 600 mais 10 mais 8, certo? 618, a decomposição 600 mais 10 mais 8. Então, você vai colocar a letrinha correspondente aonde tem essa decomposição, certo? A letrinha B, 504, C, 373, D, 252. Então, você vai observar cada decomposição de cada número. Segunda questão. Observe os números e escreva suas ordens. 494. Então, gente, olha, desse jeitinho aqui que a tia explicou, certo? Aí o 4, ele ocupa qual é a ordem? O 9 e o 4, você vai colocar, ok? Letra B, 578. C, 276. D, 654. Na página 32, pinte o espaço correspondente ao número indicado nas setas.
é maior que 300, tem um 5 na ordem das unidades, tem um 8 na ordem das dezenas. Que número é esse? Aí você vai observar. É 299? É 585? 975 ou 316? Aí você vai pintar o número correto. É menor que 750, não tem um 8 na ordem das dezenas, tem um 6 na ordem das centenas. Tem um 6 na ordem das unidades, não tem um 4 na ordem das dezenas, não tem um 7 na ordem das centenas. É maior que 500 e menor que 700. Tem um 3 na ordem das dezenas. Página 33. Quarta questão. Em uma escola, foi feita uma pesquisa para saber qual era o sabor predileto de sorvete de cada criança. Veja o resultado da pesquisa. Aí você vai observar. Tem quantos morangos? A quantidade de morango, a quantidade de chocolate, flocos e napolitano. Agora responda às perguntas. Letra A. Quantas crianças preferem sorvete de morango? Letra B. Qual é o sorvete preferido da maioria das crianças? Letra C. Qual é o sabor que recebeu menos votos? D. Qual foi o sorvete que recebeu 350 votos? Letra E. Agora complete a tabela com os resultados encontrados na pesquisa. Aí tem sorvetes prediletos, aí tem morango, você vai colocar a quantidade de morango, chocolate, flocos e napolitano. Você vai colocar a quantidade correspondente. Página 34. Segunda questão. Qual é o valor de cada algarismo de acordo com a ordem que ocupa? Letra A, 919. Então, gente, o que acontece aí? Você já sabe que cada algarismo ocupa uma ordem. O 9, ele ocupa o quê? A primeira ordem. O 1, a segunda ordem. O 9, a terceira ordem, que é das centenas. O 9 é das unidades, que é da primeira ordem. Então, você vai colocar o quê? 9 unidades. O 1, que é das dezenas, segunda ordem, ele ocupa o quê? 10 unidades ou uma dezena. O 9, que ocupa a terceira ordem, que é das centenas, ele ocupa o quê? 900 unidades ou 90 dezenas ou 9 centenas. Entenderam? Certo? Aí você vai fazer a letrinha B, 764, a letrinha C, 551 e a sexta questão, que escreva por extenso. Todo mundo já sabe escrever por extenso, não é isso mesmo? Então você vai escrever como se lê, como escreve cada nome de cada nome, certo? Letra A, 891, B, 720, C, 937, D, 946, E, 817, F, 765. Então, todo mundo vai escrever por extenso, ok? Então, essa foi a nossa aula de matemática sobre ordens e classes. Qualquer dúvida, pode chamar a tia. A tia está aqui para ajudá-los, ok? Beijos! Dando continuidade à nossa aula do dia, agora nós iremos estudar ciências. Nós iremos estudar os movimentos da Terra. Todos os dias, o sol clareia o céu. Mesmo quando o tempo está nublado ou está chovendo, o sol está presente, porque há luz solar e calor. Você observou que, ao amanhecer,
nós vemos o sol de um lado do céu e no fim da tarde ele está de outro lado. Nós temos essa mesma sensação em relação às estrelas e à lua. A Terra não fica parada, é um globo que se move no espaço. Um dos movimentos da Terra é o movimento de rotação. Olha só, gente, nós já estudamos sobre os movimentos da Terra, né? Que é o movimento de rotação e o movimento de translação, não é isso? Esse movimento, a Terra gira em torno de si mesma, como se fosse um peão. Esse movimento produz os dias e as noites. É por causa dele que os corpos celestes parecem se deslocar no céu. Ao girar, uma parte da Terra é iluminada pelo Sol, enquanto a outra permanece no escuro. Na parte iluminada é o dia e a outra é a noite. A Terra dá uma volta completa em 24 horas. Página 24. O movimento que a Terra faz em volta do Sol é o movimento de translação. Para podermos estudar melhor a Terra, ela foi dividida em duas metades, chamadas Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. O planeta também possui uma certa inclinação em seu eixo norte-sul. Por isso, cada hemisfério recebe uma quantidade diferente de luz e de calor. Um ano completo tem 365 dias e 6 horas. Então, em 4 anos, as 6 horas que sobram em cada ano somam 24. Ou um dia completo. É por esse motivo que de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro, ele tem um dia a mais. Isto é, 29 dias. Esses anos, com 366 dias, são chamados de anos bissextos. Então, gente, o mês de fevereiro, de 4 em 4 anos, ele recebe mais um dia. Da onde foi esse dia? Das horazinhas que iam sobrando, não é isso? Juntou e formou 24 horas, que é um dia. Então, o mês de fevereiro, ele ganhou mais um dia, que é 29 dias. Mas isso só acontece de 4 em 4 anos, certo? Por causa do movimento de translação da Terra, é que temos as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. São as estações que fazem o tempo se modificar durante o ano. E elas se repetem todos os anos, com duração de 3 meses cada um. Representação esquemática do movimento de translação da Terra e das estações do ano do hemisfério sul. Então, vocês podem observar aí no livrinho de vocês esta imagem aqui, ó, que é a estação do ano, né? Quando a Terra está se movimentando, no movimento de translação, acontece as estações do ano. Aí nós temos aqui 20 de março, primavera no norte, outono no sul. 21 de junho, verão no norte, inverno no sul. 22 de setembro, outono no norte, primavera no sul. 21 de dezembro, inverno no norte, verão no sul. Página 25. Veja algumas considerações sobre as estações do ano. O verão, a temperatura é mais alta e os dias são mais longos. Primavera, a temperatura geralmente é agradável, não fazendo nem muito calor, nem muito frio. É conhecida também como a estação das flores. Outono, a temperatura é agradável
e é a época em que as folhas das plantas caem. No outono, grande parte dos frutos das árvores amadurece. Inverno, a temperatura é baixa, deixando os dias frios. É época da incidência das chuvas com mais frequência. Então, o inverno, gente, os meses que tem mais chuva. Página 26 é a nossa atividade. Primeira questão. Como se chama o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma? B. Quanto tempo a Terra leva para realizar esse movimento? C. O que esse movimento produz? Segunda questão. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Número 1, verão. 2, primavera. 3, outono. 4, inverno. Na segunda coluna, frio e muita ventania, época de chuvas. Segundo quadrinho, temperatura agradável e frutas variáveis. Terceiro quadrinho, sol e calor intenso. Quarto quadrinho, estação das flores. Página 27. Terceira questão. Observe e complete as questões abaixo. Letra A. Quando a Terra gira em torno do Sol, realiza o movimento de... Aí você vai dizer, qual movimento? Translação ou rotação? B. Para completar esse movimento, a Terra leva, tracinho, dias e, tracinhos, hora. Ou seja, tracinho, ano. Letra C. Esse movimento determina as 4 estações do ano, que são A, tracinho, O, tracinho, O, tracinho e U, tracinho. Então, você vai completar aí com as 4 estações do ano. Quarta questão. Encontre no caça-palavras o nome dos movimentos da Terra e das estações do ano. Então, você já sabe qual é os 2 movimentos da Terra e já sabe quais são as estações do ano. Então, você não vai ter nenhuma dificuldade de encontrar esses nomes aí no caça-palavras, né? Página 28. Quinta questão. O movimento de rotação ocorre quando a Terra gira em torno de si mesma, ficando de um lado clara e do outro escura. Organize as letras e descubra o que ocorre na Terra com esse movimento. E em seguida desenhe. Sexta questão. Você aprendeu que a Terra realiza 2 movimentos, o de rotação e o de translação. Represente através de desenho os movimentos nos quadros abaixo e escreva uma legenda para cada um. Sétima questão. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Aí tem inverno, verão, outono, quentes e primavera. Letra A. No verão, os dias são mais tracinho. O tracinho é a estação em que menos chove. B. O tracinho é a estação mais fria. C. A tracinho é a estação mais agradável. D. O tracinho também é uma estação agradável. Página 29. Oitava questão. Leia a reportagem com atenção e ilustre a estação que, de acordo com o texto, vai chegar. Natal recebe primeiras chuvas. A chuva forte que caiu na madrugada de ontem deu uma amostra dos problemas que os natalinenses devem passar quando o período de inverno chegar à cidade. Alguns alagamentos formados na madrugada resistiram até o meio-dia de ontem, quase 10 horas depois do temporal. A previsão de que este ano não será ano de seca alivia um pouco a agonia vivida nos últimos meses pelo produtor rural nordestino. Então, gente, vocês irão o quê? Representar aqui, ó, em forma de quê? De desenho e ilustração, ok?
Então, gente, essa foi a nossa aula do dia. Estudamos matemática, as ordens e classes, e em ciências nós estudamos os movimentos da Terra, ok? Tchau e até a nossa próxima aula.